Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para a continuação do nosso módulo de Introdução Teológica. Sejam bem-vindos para esta aula. É uma alegria estar reunido com vocês novamente. Lembrando a vocês, se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante. Lembrando, reveja este conteúdo quantas vezes for necessário, porque é muito bom que você reveja as aulas para que você tenha um conhecimento melhor, analisando cada tópico, fazendo as suas pesquisas e também as suas anotações. Querido seminarista, vamos aqui aprender um tópico muito importante, o estudo na interpretação. Este ponto é muito fundamental, que todo cristão ele carrega uma grande responsabilidade de interpretar a Escritura adequadamente. Vivemos em um tempo onde este princípio, este tópico, tem sido pouco valorizado, tem sido pouco aplicado. Hoje as pessoas leem a Escritura da sua maneira, não pesquisam um dicionário teológico de confiança, não faz uma leitura adequada, não querem compreender o texto da maneira certa e o contexto. E nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado a estudar a Bíblia. Por quê, professor? Simples, nós precisamos estudar a Bíblia com uma visão correta, com uma visão bíblica e teológica. Nunca estude a Sagrada Escritura da sua maneira, da forma que você bem quer, ok? Que isso fique bem claro. Por quê? Quando você vai estudar a Bíblia somente por estudar, você não vai ser alimentado, você não vai compreender a palavra. Você tem que estudar a Bíblia com foco, com uma mente focada e lembrando, sempre sendo guiado pelo Divino Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos guia na verdade, nos capacita, nos instrui e nos fortalece para caminharmos de uma maneira clara e verdadeira na presença do Senhor. Então, a interpretação, ela é fundamental. A hermenêutica, que é um princípio fundamental na vida de todo estudioso, para ser um hermeneuta eficaz, é preciso que haja uma vida de estudos adequada. Por isso, querido seminarista, zele pelo ministério que Deus confiou em sua vida. Pregue a palavra corretamente, estude a palavra corretamente e que você venha a ser um instrumento de Deus para aconselhar outras pessoas. Há muitas vidas que estão famintas pelo pão. Este pão é a palavra de Deus. Há pessoas que lêem o texto, mas não compreendem. Mas eu quero chamar a sua atenção. Seja um Felipe que ensina pessoas o verdadeiro evangelho. Assim como Felipe ensinou a Sagrada Escritura para aquele etíope, seja um Felipe, ensine o texto para as pessoas, porque Felipe ele foi bem claro, ele ensinou o texto, explicou o texto, e aquele homem creu em Jesus e foi batizado. Olha só a importância de examinar o texto corretamente, de ter uma visão clara, uma visão teológica. Felipe, ele era douto nas Sagradas Escrituras. Era um doutor, era um homem inteligente. E é isso que tem que estar dentro do nosso coração, estudar para ajudar outras pessoas. Estamos aqui nessa terra para isso, para viver segundo os princípios bíblicos e levar pessoas a Cristo através do conhecimento da verdade, porque há muitos lobos que estão levando pessoas à destruição, mas um cristão que tem Cristo em sua vida, que zela pelo bom conteúdo, será um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas a conhecer a verdade da salvação. O estudo na interpretação. Questões complementares acerca da leitura da Bíblia. Além das questões espirituais, existem outros pontos que facilitam a leitura e o estudo da Bíblia. A vontade de estudar é fundamental, pode-se incluir aí, entre outras coisas,
o conhecimento dos textos bíblicos, da história da Bíblia e da teologia. Além de crescermos espiritualmente, nós também precisamos crescer intelectualmente, ok? Crescer na graça e no conhecimento. Então lembre-se, conhecimento e graça, graça e conhecimento precisam estar juntos, ok? O cristão ele precisa crescer saudável. Por isso a importância do conhecimento dos textos bíblicos, conhecer o Antigo Testamento, conhecer o Novo Testamento, conhecer a história da Bíblia e da teologia são fundamentais. Então que você aplique estes princípios na sua vida que vão lhe ajudar, vão lhe dar um norte para que você compreenda de fato a palavra de Deus da maneira certa. As questões da ordem prática não podem ser resolvidas exclusivamente por meios espirituais. Não se pode orar a Deus pedindo por informações sobre a autoria de Hebreus, por exemplo, e esperar que uma resposta clara venha do céu. Isso está totalmente errado. Você precisa pesquisar. Então você precisa entender que ter uma vida de oração é importante, mas também uma vida intelectual é muito importante. Então você não pode orar pedindo a Deus, Senhor, me concede a interpretação, a autoria de Hebreus. Não, querido aluno, você precisa estudar, você precisa se dedicar. É por isso que há muitas pessoas doentes dentro da igreja, porque não querem se preocupar com o estudo. Não querem se preocupar com a leitura, com o conhecimento bíblico. Então entenda, crescer na graça é uma coisa e conhecimento também é outro princípio, ok? Semelhantemente, não cabe ao estudioso das Sagradas Escrituras dobrar seus joelhos em oração em busca de respostas especiais sobre outras questões elementares sobre a Bíblia e esperar por uma revelação exclusiva. Ok? Então você precisa estudar, você precisa de material, você precisa de livros. Hoje nós temos uma grande gamada de conhecimentos teológicos, de muitos livros acessíveis que você pode abaixar no seu celular, no seu computador, no seu notebook e você pode estudar. Então, querido seminarista, lembre-se, nós precisamos estudar porque há muitas pessoas que querem tudo na mão. Há pessoas que vão esperar para que Deus manda do céu, para que Deus clareie uma luz na mente. Não, você precisa estudar. Por isso lembre-se, não tenha uma mente preguiçosa. Tenha uma mente efetiva, uma mente de um verdadeiro estudioso. O estudante, a Bíblia precisa aproximar-se. O estudante, a Bíblia precisa aproximar-se das Escrituras com equilíbrio e bom senso, procurando ser o mais objetivo possível, sem opiniões preconcebidas. Tudo isso quer dizer que a média dos leigos não tem condições de entender a Bíblia. Precisamos cursar uma escola bíblica ou um seminário para poder interpretar as Escrituras corretamente. Evidentemente, isso não implica que as páginas da Bíblia sejam restritas a uma minoria. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e é um ser racional, emotivo e volitivo. Ele possui a capacidade intelectual de compreender as Escrituras como revelação de Deus, escrita nas línguas humanas. Então vamos entender que o homem ele pode conhecer a Deus, ele pode conhecer a Sagrada Escritura. Olha só, o estudante da Bíblia, ele precisa aproximar-se das Escrituras com equilíbrio, ok? Estou aqui recapitulando que eu acabei pulando este ponto, ok? Então, o estudante precisa aproximar-se das Escrituras com equilíbrio e bom senso, procurando ser o mais objetivo possível. Ele precisa se aproximar da Escritura, compreender a Escritura, entender a Escritura. Porque quanto mais o homem estuda, quanto mais ele cresce no conhecimento teológico, ele terá as suas bases firmes. Então, para estudar a Bíblia, precisa ter equilíbrio, ok? Então, lembre-se
que a palavra do Senhor é para todos, aqueles que de fato querem conhecer da maneira clara. Tanto teólogo, tanto doutor, tanto mais leigo, pode conhecer a palavra, pode conhecer a Sagrada Escritura. É preciso que se aproxime dela com foco e com verdade. Evidentemente, isso não implica que as páginas da Bíblia sejam restritas a uma minoria. Não, querido aluno. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é um ser racional, então você pode entender a Escritura. Mas lembre-se, depende de você querer conhecer. Depende do seu esforço, da sua dedicação, da sua vontade. Você não pode ter a mente preguiçosa, você precisa ter uma mente equilibrada, ok? Por outro lado, não podemos eliminar a necessidade de professores. Certas pessoas receberam o dom de ensinar, a exemplo dos quase 3.000 discípulos que receberam a salvação no dia do Pentecoste e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pedro e João entraram no templo, ensinavam e continuaram a ensinar o povo todos os dias. Barnabé e Saulo ensinavam a numerosa multidão em Antioquia. Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio ensinando e também o fez em Éfeso publicamente e de casa em casa foi acusado de ensinar todos e em toda parte, até mesmo quando estava preso em Roma. Se cada crente fosse capaz de entender completamente as Escrituras por conta própria, então por que os apóstolos estavam tão envolvidos na tarefa de ensinar os crentes? Além disso, por que o dom do ensino é dado a certas pessoas da igreja até os dias de hoje? Este ensinamento pode ser transmitido pessoalmente ou mediante instruções escritas nos comentários. A atitude de manter-se aberto para receber a direção do Espírito Santo por meio de outros pode ajudar o estudante da Bíblia a evitar alguns perigos já mencionados. Por isso, é muito importante mestres capacitados para ensinar a Escritura. Assim como Pedro, assim como Paulo, assim como Barnabé, ensinavam a palavra. Observaremos que todo estudante precisa de um mentor para o instruir, para o capacitar. Nós precisamos sim de mestres dos nossos dias, pessoas capacitadas, assim como no tempo do apóstolo Paulo, como no tempo do apóstolo. Assim como aqueles quase 3.000 discípulos que receberam a salvação no dia de Pentecoste, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era ensino, era palavra, era uma vida de estudos. Querido seminarista, é isso que precisa estar sempre na nossa mente, a convicção, a sede de aprender. Você que está aqui aprendendo esses estudos teológicos resumidos, que você venha a ser um discípulo eficiente, estruturado para levar pessoas ao conhecimento. Porque através do Espírito Santo que habita em nós, que reina em nós, ele nos capacita, ele nos instrui. Nós precisamos entender que através da presença do Espírito Santo, que pela sua misericórdia, pela sua infinita sabedoria, ele nos capacita, mas é obrigação de todo cristão se dedicar ao estudo. É preciso que todo cristão se esforce, porque você tem a capacidade de conhecer, de aprender. Só basta ter foco, ter disposição, ter vontade. Lembre-se, o estudante da Bíblia precisa aproximar-se das Escrituras com equilíbrio. Se aproxime da Bíblia, leia mais a Bíblia, não é apenas ler, medita na Bíblia, faça anotações, compreenda o texto, o contexto, que você seja um discípulo eficaz, que você seja um discípulo preparado para fazer a obra de Deus com excelência. Porque há muitos púlpitos corruptos, há muitos púlpitos corrompidos, há muitos pregadores corrompidos, mas uma igreja que vive no Evangelho, que tem zelo pela palavra, ensina o verdadeiro conteúdo,
Porque como servos de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos se aproximar de Cristo através da palavra. Nós precisamos ter uma vida dedicada à leitura, dedicada ao ensino, compreender a palavra, compreender aquilo que está escrito. Não é apenas você ter uma linda Bíblia e você não estudar a Bíblia. Assim como o Senhor disse para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Você precisa todos os dias estar próximo da Sagrada Escritura, para que a sua fé não esteja apoiada em filosofias enganosas. Você precisa estar próximo deste conteúdo, para que a sua fé possa estar fundamentada em Cristo Jesus. Que você venha persistir em ler, se dedicar, e que a sua mente seja uma mente bíblica, que você seja um canal de bênção para levar outras pessoas ao conhecimento. Assim como Pedro e João entravam no templo e ensinavam, ensine a palavra. Aquilo que você está aprendendo, ensine outras pessoas. Ensine aqueles que não conhecem a Sagrada Escritura, que tentam entender, mas não conseguem. Mas você que está estudando, você que está compreendendo pontos importantes da exegese, da hermenêutica, você pode ensinar outras pessoas. Então, querido seminarista, se dedique ao ensino, que você seja um instrumento de Deus. Se cada crente fosse capaz de entender completamente as Escrituras por conta própria, então por que os apóstolos estavam tão envolvidos na tarefa de ensinar os crentes? Há muitas pessoas dentro da igreja que precisam do ensino bíblico, que precisam do conhecimento teológico. Então, olha a importância de mestres, de pregadores eficazes, bíblicos, para ensinar as pessoas o caminho da verdade. Quero dizer para você, seja um instrumento de Deus e que as mãos do Senhor direcione a sua caminhada e que você entenda esses princípios e seja um cristão efetivo e verdadeiro na obra do Senhor. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Deus te abençoe pela sua atenção. Eu te aguardo para o nosso próximo conteúdo, onde vamos estar falando sobre a Bíblia pode ser entendida? É algo muito importante. A Bíblia sim pode ser compreendida, entendida, quando há estudo e dedicação. Te aguardo no nosso próximo conteúdo, que será maravilhoso. Um grande abraço do seu querido professor Gabriel Soares Rosa. Deus te abençoe.